Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa quarta aula de métodos de separação de misturas. E hoje temos como objetivo te ajudar a escolher o melhor método de separação e te ensinar a usar o fluxograma para expressar a sua escolha. Então, vamos lá. Começando pela escolha do método. Tem que ficar claro que não há um melhor método de separação entre os estudados, há o mais eficiente. E para definir o mais eficiente para separar a mistura, você precisa avaliar primeiro o tipo de mistura, se ela é homogênea ou heterogênea. Segundo, se há a disponibilidade dos instrumentos no seu laboratório, na sua casa, no local onde você está fazendo a separação. Não vai adiantar escolher pelo método de destilação se você não tiver a aparelhagem disponível, por exemplo. Terceiro, você tem que definir a substância desejável, porque isso pode te ajudar. Por exemplo, se você desejar obter o sal a partir da água do mar, é melhor optar pela evaporação, que é mais eficiente, mais barata, mais sustentável do que a destilação simples, que requer aparelhagem própria, gasta muita água, muita energia, portanto é menos barata e menos sustentável. Quarto e último critério. Como eu acabei de falar, você tem que pensar de maneira sustentável, escolhendo um método que seja eficiente, mas que gere menos agressão ao meio ambiente. Portanto, não há o melhor método, há a melhor escolha, ok? A grande maioria das substâncias é formada por vários componentes e há a necessidade de aplicar vários métodos para que ocorra a separação. Se a mistura for heterogênea, pense primeiro em separar fases, usando os métodos mecânicos de separação. Em seguida, escolha métodos físicos de separação para obter os componentes de cada fase. Por exemplo, na mistura água, sal e óleo, primeiro vamos usar a decantação para retirar o óleo. Em seguida, podemos usar a evaporação para separar a água do sal. Agora, quando a mistura for homogênea e, portanto, apresentar apenas uma única fase, nós vamos optar direto pelos métodos físicos de separação. Por exemplo, água e sal. Nós vamos optar direto pela evaporação, ok? Espero que tenha ficado claro, hein? Vamos rever as dicas dadas até aqui usando alguns exemplos. Para separar areia e água, é necessário usar filtração ou decantação entre essas opções, porque a peneiração ela não separa misturas homogêneas entre sólidos e líquidos. A gente não peneira líquidos, ok? Para separar o óleo da água, o melhor método é o funil de decantação, porque ele é mais eficiente, evita desperdícios, ele é mais fácil de executar, apesar da sifonação também separar a mistura. Para separar sal e água entre destilação simples e evaporação, inicialmente nós vamos optar pela evaporação. Como nós já falamos, ela é muito mais barata, ela é sustentável, ela é eficiente. Uma vez que a destilação simples ela é muito mais dispendiosa e gasta-se muita energia e água, menos sustentável. Quarto exemplo e último, para separar uma mistura entre ouro e mercúrio, a opção melhor é a destilação simples, porque o mercúrio é um líquido muito tóxico e quando a destilação é executada, ele é recolhido novamente. Na evaporação, o mercúrio seria lançado no meio ambiente e danificaria, causaria uma agressão a ele. Lembrando que ouro e mercúrio é uma mistura homogênea entre um sólido, que é o ouro, e o líquido, que é o mercúrio, ok? Bom, como montar um fluxograma? Vamos lá. Fluxograma é um mapa mental que mostra o raciocínio para separar uma mistura. Eu coloquei para vocês aí um esquema de um fluxograma.
Inicialmente, nós escrevemos a mistura inicial, logo em seguida, o processo de separação, que vai gerar uma substância pura e uma mistura restante. Essa mistura restante precisa passar por um novo processo para separar, então, todos os componentes da mistura. Isso é um fluxograma. Dentro das caixas de textos, nós colocamos misturas e substâncias puras. E fora das caixas de texto, ao lado de linhas, conforme você pode ver, nós escrevemos os métodos de separação de misturas, ok? Então, fluxograma, ele é um esquema que mostra o fluxo do seu raciocínio para separar as misturas de maneira bem simples, fácil de entender. Há uma questão importante. Quando você fizer um fluxograma, escolha sempre os métodos usando as dicas dadas anteriormente. Reveja os slides anteriores. Para ficar mais claro o que eu disse, nós vamos dar um exemplo. O fluxograma apresentado mostra o raciocínio usado para separar os componentes de uma mistura entre água e óleo. Ao aplicar o método de separação 1, foi possível observar a separação de duas fases. Olha lá, o petróleo e água com petróleo residual. Como essa mistura inicial é heterogênea entre líquidos, a melhor escolha seria decantação ou funil de decantação. Para separar os componentes do petróleo, que é uma mistura homogênea, precisaremos aplicar o método de separação 3. Como esses componentes do petróleo, muitos deles são líquidos e as temperaturas de ebulição são diferentes, nós podemos aplicar a destilação fracionada. Na outra fase, que foi obtida da mistura inicial, nós temos água com petróleo residual. Para separar esses componentes, podemos aplicar de novo decantação, já que essa mistura continua sendo heterogênea. Então, no final do processo, a gente tem a água separado do óleo residual, que é o petróleo, ok? Separado, então, de todos os componentes existentes no petróleo quando aplicamos a destilação fracionada. Deixo aqui para vocês 4 atividades. Eu quero que você faça essas atividades no caderno, mas eu quero que você copie todos os fluxogramas no caderno e substitua as palavras processo e método pelos métodos de separação que você optar. Depois que você copiar e responder as perguntas, aí sim você vai nas respostas no QR Code para ver se você acertou. Então, atividade 1, a pergunta é: qual é o processo 1, qual é o processo 2? Na atividade 2, quais são as perguntas? Qual é o processo 1, 2 e 3? E na terceira atividade, pergunta-se quais são os métodos 1 e 2. Quarta atividade, você tem que montar todo o fluxograma. Componentes, mistura original e métodos que você aplicou para separar esses componentes. Essas são as referências bibliográficas da nossa aula. E deixo aqui para vocês uma mensagem final que me deu muita vontade de falar. Primeira coisa, pense antes de agir, em tudo na sua vida, tanto para acertar as questões de separação de misturas, como para conviver bem com as pessoas ao seu redor. Principalmente agora que vocês estão aí na quarentena, sempre pense antes de agir. Muito importante também que você espalhe amor até virar pandemia e faça isso da sua casa. Ajude seus colegas, levem palavras boas dentro de casa para os pais, para os amigos. Faça da sua quarentena algo de bom. Não pense em coisas ruins. Estude química, que é legal e muito bom. Faça o seu melhor em casa, ok? Deixo aí um grande abraço para cada um de vocês.